Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. E olha bem, o Lula está fazendo sucesso nos Estados Unidos, porque tem um documentário, eu vou até ler aqui, ó, documentário dirigido pelo americano Oliver Stone, estreou no Festival de Cannes no domingo. E ele fez o maior sucesso. A sessão em uma das salas do Palácio do Festival estavam lotada e a equipe do filme foi aplaudida em pé. Agora, eu quero ver, por exemplo, aquele pessoal que era do PSDB e agora diz que é de esquerda. Porque eles eram, pelo comportamento a gente sabe disso, que eles meteram o pau na Fernanda Torres. Falaram mal pra carambas, dizendo que inclusive tinha sido a Rede Globo que tinha comprado o prêmio que a Fernanda Torres ganhou. Agora eu quero ver o que eles vão falar. Bom, agora eles devem falar bem, porque esse documentário dirigido pelo americano Oliver Stone, então agora eles vão falar bem, porque esse foi dirigido por um americano. Então eles vão falar bem, né? Porque eles são desse jeito. Quando é uma coisa brasileira, eles dizem que não tem valor nenhum. Eles são uns bolsonaristas enrustidos. E eles têm canal no YouTube, em todo lugar. E eles são... o pessoal... Nunca foram jornalistas na vida, porque nem registro profissional tem. Mas hoje eles se consideram jornalistas, entendeu? E falam bobagem pra carambas. E meteram o pau na Fernanda Torres, quando ela recebeu o Globo de Ouro. Agora, a sessão lá no Palácio do Festival estavam lotadas e aplaudiram o filme que fala a história do Lula, desde lá de Pernambuco, conta todos, inclusive aquela falcatrua, aquela sacanagem que teve, inclusive, na tal de Lava Jato, com aquele juiz ladrão, conhecido como Sérgio Moro. Esse filme conta tudo isso. Agora vamos ver o que o pessoal aqui no Brasil, inclusive, esse pessoal que era do PSDB, e agora eles dizem que são de esquerda, mas mete o pau nas coisas do Brasil, inclusive em termos de arte, porque normalmente não entende nada de arte e mete o pau. Agora, o que eu quero falar mesmo é sobre o processo do Rubens Paiva. A Subprocuradoria-Geral da República, subprocuradora, Maria Caetano Cintra, ela defendeu que o Supremo Tribunal Federal reforme uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que trancou a tramitação do processo sobre a circunstância da morte do ex-deputado federal Rubens Paiva, assassinado por agentes
da ditadura militar, do regime militar, que só matava e torturava a pessoa. E a manifestação chegou ao Supremo Tribunal Federal nessa terça-feira. E a PGR, contudo, pede que a ação seja suspensa até o Supremo Tribunal Federal deliberar sobre o efeito da lei da anistia no caso de graves violação de direitos humanos cometido por agentes públicos durante o regime militar. Agora, olha bem, no mérito, a PGR sustentou que essa lei não deve valer no caso dos militares envolvidos na morte do Rubens Paiva, assassinado nos porões da ditadura militar. Agora, diante do caráter intrínseco da conduta específica do contexto histórico e as razões que motivam o crime, a efetiva e grave violação dos direitos humanos. Consequentemente, é plausível a hipótese trazida pelo recorrente em espécie em fase da recente decisão da Corte Internacional sobre inadequação da aplicação da anistia. Especificamente da lei da anistia brasileira para graves violações dos direitos relatado, diz o parecer, sobre essa lei da anistia para esses militares. Agora, segundo a PGR, cabe ao Supremo Tribunal Federal e não ao Superior Tribunal de Justiça decidir a lei de anistia e deve ser aplicada nesse caso, inclusive. E nesse caso, a lei da anistia brasileira não tem nada a ver, porque esse é um crime contra a humanidade. E está intrínseco na lei dos direitos humanos. Os caras eram bandidos que estavam no poder. Agora, essa ação em questão chegou ao Supremo Tribunal Federal em 2021, a partir de um recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que trancou a ação. Era um bolsonarista. Agora, cassado após o golpe de 64, Rubens Paiva foi preso em sua casa no Leblon, na zona sul do Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 71, por agentes do Centro de Informação de Segurança da Aeronáutica. Agora, os militares acreditavam que o ex-deputado seria uma espécie de interlocutor entre exilados políticos do Chile e militantes da luta armada. Agora, o objetivo da prisão, inclusive, era achar o paradeiro do capitão do Exército Carlos Lamarca, que àquela altura era considerado um dos principais inimigos do regime fascista que tinha no Brasil. Eunice Paiva, esposa do deputado e de sua filha, que também foram detidas,
Rubens Paiva morreu no dia seguinte da sua prisão. O dia seguinte, ele foi torturado a noite toda e não aguentou, não resistiu à barbaridade da sessão de tortura que os militares faziam com seus oponentes. E tem outra. Os restos mortais do Rubem Paiva nunca foram encontrados. Agora, tem uma história do desaparecimento político do Rubens Paiva e a luta, inclusive, da sua mulher, que inclusive tem até o filme, né? Agora, o Ministério Público denunciou 5 militares envolvidos no caso. O general reformado José Antônio Nogueira Beulian, que era comandante do DOI, isso em 71, e o coronel reformado Rubens Paim Sampaio, ex-agente do Centro de Informação do Exército, foram enquadrados nos crimes de homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e associação criminosa armada. Já o coronel Raimundo Ronaldo Campos, oficial de plantão no DOI no dia 22 de janeiro, e o sargento Jurandir Ejaci Ozendorf e Souza foram acusados de fraude processual e associação criminosa armada. Agora, os investigadores chegaram aos envolvidos no assassinato de Rubens Paiva após cruzar depoimento de militares e presos políticos. Inclusive o médico que atendeu o deputado depois de morto. Agora, um dos relatos colhido pelo Ministério Público Federal partiu do coronel reformado Paulo Magalhães, que afirmou ter recebido a missão de sumir com os restos mortais do Rubens Paiva. Uma ação oficial custeada pelo Exército, segundo ele, a ossada do parlamentar estava dentro de um saco plástico, lá na Praia do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro, em um saco plástico. Os militares e outros 15 homens retiraram o cadáver do local e jogaram ao mar. A denúncia chegou a ser colhida pela Justiça Federal do Rio de Janeiro e, posteriormente, chancelada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Agora, o Superior Tribunal de Justiça, porém, acolheu um recurso, porque lá só tinha bolsonarista. Ele acolheu um recurso da defesa dos acusados, quer dizer, dos assassinos, e mandou interromper o andamento do processo, sobre a alegação de que o caso deveria ser analisado na Justiça Militar. O Superior Tribunal de Justiça também é brincadeira. Agora, os advogados dos militares também obtiveram êxito no Supremo Tribunal Federal em 2014, e quase todos que estão lá ainda, ao conseguir uma liminar para reconhecer uma suposta violação das autoridades
na decisão da Corte no âmbito da ação sobre a constitucionalidade da lei da anistia. Agora, o relator do caso do tribunal era o ministro Teori Zavascki. Agora, com a sua morte, em 2017, passou para o ministro Alexandre de Moraes, que herdou o processo. Agora, dos 5 denunciados pelo Ministério Público, estão vivos apenas o general Belian e o sargento Jaci Ossendorf e Souza. Ambos recebem, olha bem, eles recebem por mês 23.401 e o outro 35.900, respectivamente. Agora, o atendimento é que militares, quer dizer, o entendimento, né? Eles acham que militares, quando estão sendo processados por crimes, inclusive os crimes da ditadura, eles devem continuar recebendo aposentadoria. E tem outra, não só aposentadoria, como gratificação. Isso até esgotarem os recursos na justiça. E eles vão enrolando na justiça e vão recebendo a grana. Isso por ter matado muita gente. Porque isso que eu estou colocando é só sobre o Rubens Paiva. Não estou colocando pelo aqueles mais de 1.000 que foram encontrados no cemitério de Perus. Mais de 1.000 ossadas. Agora, vê se esse pessoal da ditadura não era canalha. Agora, no início de janeiro, uma deputada do PSOL, a tal de Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, ela apresentou um projeto de lei para suspender as remunerações dos militares. E ela tinha que suspender, os caras eram criminosos. E tem outra, para suspender a remuneração dos militares denunciado por violação de direitos humanos e crime contra a humanidade praticado no regime militar sanguinário. O objetivo da proposta da deputada, que argumenta de assegurar o equilíbrio entre o interesse público e os direitos individuais. Agora, é o cu do mundo esse pessoal. Agora, a história do desaparecimento do Rubens Paiva e a luta da sua companheira, a Eunice, foi feito até um filme, que inclusive está em cartaz, e o nome Ainda Estou Aqui, dirigido pelo Walter Salles. O longa-metragem foi indicado, inclusive, para o Oscar de 2025, na categoria de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. E a Fernanda Torres, que já ganhou o Globo de Ouro, que interpreta Eunice, concorre ao prêmio de melhor atriz. Mas esse filme é importante porque traz um pedaço da história dos canalhas que deram o golpe
na nossa democracia e torturavam e mataram muita gente. E tem outra. O único país da América, inclusive do Sul, que teve golpe de Estado e a justiça não fez absolutamente nada contra os assassinos torturadores, foi o Brasil. Porque na Argentina todos eles foram condenados. No Chile todos foram condenados. Tem muitos que estão na cadeia até hoje. Agora no Brasil nada aconteceu. Por isso que nós tivemos mais uma tentativa de golpe de Estado. Porque enquanto não punir todos esses canalhas que tentam dar golpe de Estado para implantar uma ditadura, igual essa ditadura que foi implantada em 64, e veja bem, eles querem anistia. O Juscelino Kubitschek deu o perdão para o Castelo Branco. Aí sabe o que o Castelo Branco fez? A primeira coisa dele, sabe qual foi? Foi mandar prender o Juscelino Kubitschek e cassou todos os mandatos do Juscelino Kubitschek, que o Juscelino tinha perdoado aqueles crimes que o Castelo Branco tinha cometido. Então não tem esse negócio de dar anistia para canalha. Deu anistia para canalha, eles voltam com mais força. Então não tem que ter anistia para canalha nenhum. Canalha tem que pagar pelos crimes na cadeia. Porque inclusive o canalha, o cabeça, que é o Bolsonaro, em um depoimento dele, falou que o objetivo dele era matar mais de 30 mil. Inclusive foi provado, né? Porque eles estavam todos organizados para matar o presidente Lula. E o vice Alckmin também, o ministro Alexandre de Moraes. Então não tem esse negócio de dar anistia para canalha. Canalha tem que ir para a cadeia, pagar pelos crimes cometidos. É isso que tem que acontecer. Não tem que dar anistia para ninguém, porque eles querem dar o golpe de Estado. E se der anistia, eles voltam com mais força. Aí vão tentar, porque estão tentando. E nós que já passamos por uma ditadura militar, não queremos mais ditadura no Brasil. Ditadura militar no Brasil, nunca mais, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que inclusive mataram o Rubens Paiva e querem inclusive dar o golpe de Estado na nossa democracia, certo? E são esses canalhas que estão aí, são os mesmos. Pode ver que a maior parte, inclusive, são militares. Maior parte é militar, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo?
Fico por aqui, pessoal, e um tchau.